vai seguir falando sobre esse assunto aqui no Band News São Paulo, primeira edição de hoje, conversando com o secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação de São Paulo, Marcelo Branco. Secretário, bom dia, obrigada por nos atender. Bom dia Sheila, bom dia Ivan, bom dia Megali, bom dia aos ouvintes da Band. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Secretário, a gente, é claro, vai começar falando pontualmente sobre este caso aqui da construção de moradias em Maresias, mas já quero ampliar para falar sobre planos para essas pessoas que perderam as suas casas nessa tragédia do Carnaval. A gente está falando de quase 4.000 pessoas desabrigadas ou desalojadas. O que será feito para essas pessoas? Olha, Sheila, eu vou começar um passinho para trás para a gente ir chegando nessa história de uma forma mais estruturada. O governador, quando foi eleito agora ao final do ano passado, já fez uma transformação da Secretaria da Habitação do Estado em Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Qual foi o intuito dessa transformação? Não foi simplesmente uma transformação de nome. Quer dizer, nós entendemos que esses projetos devem ser estruturados de uma forma integrada, tá certo? Então, nós temos hoje os bairros na Serra do Mar, nós temos as palafitas em Santos, no Guarujá, ou seja, nós temos, só para falar do litoral, nós temos uma gama de situações que precisam ser resolvidas e isso precisa ser dado o primeiro passo, né? Não adianta a gente achar que essas localidades, esses bairros são insolúveis se a gente não tiver projeto para resolver essas questões e que isso seja iniciado. Então, já nessa transformação da Secretaria, nós iniciamos já no começo de janeiro um desenho de um projeto que é um projeto de reestruturação de todo o litoral. Então, como eu falei, pegando as palafitas de Santos, do Guarujá e vindo para essas áreas de áreas de Serra do Mar, em São Sebastião, em Bertioga, nós vamos fazer um amplo levantamento dessas situações e vamos fazer um projeto que sabemos que será um projeto de longo prazo. Isso não vai ser resolvido em 4 anos, mas acho que nem em 2 mandatos é possível resolver, mas nós precisamos ter projetos, ter metas e dar o primeiro passo, e que os outros governos que se sigam continuem nessa mesma linha. Falando especificamente do que aconteceu na Barra do Saí, nós temos que ali fazer um atendimento emergencial. Então, como é que o governo está se estruturando hoje? Nós tivemos ontem uma ampla reunião de secretários lá em São Sebastião, juntamente com o governador. A Secretaria de Assistência Social, Assistência e Desenvolvimento Social, está responsável pelo cadastro dessas famílias. Por que nós fizemos dessa forma? Porque cada uma das prefeituras, legitimamente, na hora do acidente, começa a fazer seus cadastros, a Secretaria de Assistência Social começa a fazer o seu, se a Secretaria da Habitação fizer o seu também, nós acabamos tendo conflito entre esses cadastros todos e se perde aí a objetividade. Então, nós concentramos aqui do lado do governo do Estado, nós concentramos na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social esse cadastramento das famílias. Eles fazem em parceria, a Secretaria vai fazer em parceria com as prefeituras, de forma que a gente tenha um cadastro único para ser utilizado pelo Estado. A partir desse cadastro único, nós vamos começar a distribuir ou a elencar as ações de bolsas, bolsa de auxílio aluguel, bolsa de alimentação. O governo do Estado estruturou, o governador ontem falou um pouco disso na entrevista coletiva que deu, mas se estruturou para começar a fazer auxílio a essas pessoas. Então, do lado da habitação, nós já estamos levantando todos os locais onde é possível alugar habitação. Nós estamos conversando com as colônias de férias, estamos conversando com as pousadas, estamos conversando com proprietários de casa que tenham disposição de alugar para esse programa. Ou seja, nós vamos ter que fazer um amplo programa de locação em todas essas áreas para fornecer habitação, enfim, quartos e moradia para essas pessoas de forma emergencial. De um outro lado, uma outra frente, nós estamos identificando terrenos. Então nós estamos com uma equipe da Secretaria de Desenvolvimento Urbano no litoral desde segunda-feira. Hoje tem uma equipe da CDHU junto, já temos equipe de topografia, temos equipe de sondagem. Então, cada uma dessas áreas que nós identificamos que tem algum potencial de aproveitamento para
para habitação social, nós já enviamos equipes de topografia e sondagem para começar a fazer os primeiros estudos. Dentro desse levantamento, nós já temos, a priori, 3 áreas onde podem ser feitas algumas ações, tanto emergenciais quanto ações mais definitivas. Então, quais são essas áreas? Uma área em Maresias, que é a área a que vocês se referiram na reportagem, é uma área do município, que foi colocado no programa Minha Casa Minha Vida, e depois, não sei por que, foi desistido desse programa, provavelmente por falta de recurso, ou por alguma definição da prefeitura. Mas, enfim, nós queremos olhar para frente e não olhar para trás. Nós já entramos em contato com a prefeitura, nós vamos assumir essa área, o Estado vai assumir essa área, e devemos fazer aí um programa habitacional nessa área. Como eu falei aqui no começo, a ideia da criação da própria Secretaria de Desenvolvimento Urbano é que esses projetos sejam sempre integrados. Então, onde a CDHU e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano fizer os seus projetos, podem ter certeza que vai ser um projeto integrado, que componha habitação, que componha saneamento, abastecimento de água, essas questões vão ser todas tratadas, de forma que a gente tenha cada uma dessas localidades onde nós vamos fazer essas intervenções sejam de fato um novo bairro, uma nova centralidade. Pois não. Desculpa a interrupção, só para a gente conseguir trocar um pouquinho mais de bola aqui, para a gente fazer, para o Estado fazer tudo isso, a gente tem que pensar nas pessoas, não só aquelas que estão desabrigadas hoje, como as que também ocupam áreas de risco, não só no litoral norte, mas em todo o estado, em todo o país, e cujas casas não foram destruídas. Porque ainda há dezenas de milhares de pessoas no litoral norte que vivem em áreas de risco, mas ali, naquele local particularmente, não houve um deslizamento. Por sorte, pode acontecer na semana que vem. Mas essas pessoas estão lá, em suas casas. É possível realizar essa revolução habitacional sem a retirada compulsória desses moradores? Olha, Begalho, a sua observação é muito pertinente, exatamente o que nós estamos vendo hoje, né? Por isso é que nós começamos a fazer esse amplo levantamento desde lá dos bairros de São Sebastião, das áreas de Palafita, e estamos fazendo em todo o litoral norte, exatamente com esse intuito, da gente ir paulatinamente substituindo essas casas, tirando as pessoas de área de risco e substituindo essas vilas, vamos dizer assim, ou urbanização, se for um lugar que seja passível de urbanização e de regularização fundiária, nós queremos fazer a urbanização, e onde não for, por área de risco, nós temos que tirar as famílias e substituir por casa. Ontem o governador, na entrevista coletiva, falou que, segundo os levantamentos aí da Defesa Civil e tal, ainda são levantamentos não muito finalizados, nós já tínhamos entendimento com a Defesa Civil para apurar esses levantamentos, mas que há no estado de São Paulo todo em torno de 1 milhão de pessoas morando em área de risco. É evidente que é muito difícil fazer uma remoção dessa magnitude em poucos anos, tá certo? Mas nós temos que fazer um projeto estruturado e começar a fazer esse trabalho, porque se nós enxergarmos que isso não tem solução, aí é que não tem solução mesmo. Então o Estado hoje ele está se preparando, e através dessa Secretaria de Desenvolvimento Urbano, para que a gente dê um olhar diferente para essas localidades, né? Não é possível que a gente não tenha condição de ir removendo algumas dessas regiões. Você falou em áreas de risco, por exemplo. Nós temos levantamento feito pela Defesa Civil, tem bairros inteiros em áreas que são consideradas de risco. O que nós estamos pedindo para a Defesa Civil? Que identifique aquelas casas onde há área de risco, porque muitas vezes você tem um bairro que está próximo de uma montanha, as 4, 5, 10 casas que estão mais próximas estão em área de risco, as demais não estão em área de risco geológico. Então vamos remover aquelas 10 hoje, para depois a gente fazer uma reurbanização de toda essa vila. Ou seja, isso tem que ser um projeto integrado, mas volto a dizer aqui, eu não quero ser leviano numa afirmação de prazo, porque, como você mesmo apontou, esse problema é antigo e em todo o estado, mas nós temos que começar e dar o primeiro passo. Então, nós estamos usando, infelizmente, esse acontecimento na Barra do Saí, foi uma coisa muito trágica, todos nós estamos muito consternados com isso, mas nós queremos, nesses projetos do litoral, já fazer um balão de ensaio desse novo programa habitacional integrado que a Secretaria está fazendo e com parceria com as prefeituras. Quer dizer, vamos utilizar
essas novas centralidades que nós queremos criar como um projeto exemplificativo, um projeto de referência para que a gente comece a ampliar pelo resto do Estado. É importante mesmo que o senhor fale isso, porque a desocupação dessas áreas, elas não ocorrem na mesma velocidade com que as moradias são disponibilizadas para essas pessoas, né? Hoje o governador falou que um decreto deve ser assinado, né, para desapropriar uma área já de 20 mil metros quadrados, se eu não me engano, para a construção dessas moradias, que o governo vai comprar toda a rede, as vagas na rede hoteleira de São Sebastião para ir colocando moradores, enfim, até de uma maneira emergencial, como o senhor mesmo falou, mas que São Sebastião ia servir como exemplo e como teste. Eu queria saber se a gente já tem exemplos de que testes serão esses e que outras cidades devem entrar nesse mapa para começar a receber também essas medidas do governo do estado, secretário. E pergunto isso de novo, porque a gente sabe que, enfim, quem vive numa área de risco está morando em cima de uma bomba relógio, né? E a velocidade com que se disponibilizam que a gente disponibiliza novas moradias, novos lugares para essas pessoas morarem, não é a mesma com que se retiram esses moradores e com que um acidente pode acontecer. De acidentes, né? Então, Ivan, falando primeiro da sua primeira pergunta, como é que vai ser essa experiência no litoral norte? O que nós imaginamos é que em cada um desses centros que nós estamos criando de habitação, e volto a dizer, são ainda dados preliminares, nós estamos atrás desses terrenos, temos esses 3 localizados, Topolândia, Saí e Maresias, em torno aí no total disso de 30 a 40 mil metros quadrados, o que seria suficiente, também dados muito preliminares, que nós temos ainda fazendo a topografia e as questões geológicas, e vendo questão de nascente e tal, mas daí algo em torno aí de 600 ou 700 habitações. Mas a ideia é a gente seguir no seguinte programa. Primeiro, implantar as vilas de passagem. O que são as vilas de passagem? Vão ser construções mais simples, onde a gente consiga colocar as pessoas enquanto elas aguardam a habitação definitiva. Assim que as habitações estiverem prontas, vamos dizer que a gente, por exemplo, faça uma vila de passagem com 50 unidades. Então, nós vamos retirar 50 pessoas dessas áreas de risco, colocar hoje as que estão na escola, na verde escola, nos locais onde estão sendo abrigados, nós vamos colocar nessa vila de passagem enquanto constrói as habitações tradicionais e definitivas para ela. Sendo concluídas as habitações, nós vamos retirar essas pessoas da vila de passagem, elas vão para essas habitações definitivas e liberam, portanto, a vila de passagem para a gente trazer um novo grupo. Então, esse é o primeiro programa teste, vamos dizer assim, que nós estamos programando para o litoral norte, fazer essas vilas de passagem. A segunda coisa é que a gente está querendo fazer um levantamento muito amplo de outras áreas que não sejam só no litoral norte. Como eu falei, os casos das palafitas de Santos, outras regiões aqui mesmo na região metropolitana de São Paulo, nós já estamos estudando algumas regiões para fazer também esse mesmo sistema que vai ser testado agora no litoral. Os projetos do litoral, qual é a ideia dele? Que cada um desses núcleos tenham todos os serviços, então tenha o atendimento à saúde, quer dizer, não vamos mais fazer conjuntos habitacionais isolados como no passado foram feitos muitas vezes, né? Então, em algum município, o prefeito doa lá um terreno que é afastado do centro da cidade, muitas vezes numa área rural, o prefeito muda o plano diretor, transforma aquilo em área urbana, e a CDHU vai lá e constrói um conjunto habitacional fora de qualquer núcleo urbano e, portanto, cria um monte de problemas. Um deles é essa distância das pessoas trabalharem e morarem de onde trabalha para onde mora, tem uma distância muito grande. Algumas vezes, ou na maioria das vezes, as pessoas acabam saindo desses conjuntos habitacionais para procurar áreas, às vezes inadequadas, mas mais próximas do centro, porque elas precisam trabalhar, suas crianças precisam ter escola, e, portanto, não adianta fazer um conjunto habitacional que seja deslocado do centro e da onde estão o atendimento das necessidades dessas pessoas. Então, essa visão urbanística que nós estamos começando a implantar no Estado é que é extremamente importante. E, infelizmente, através dessa tragédia, nós queremos fazer um projeto inicial, um projeto piloto nessas áreas do litoral. Então, sempre dentro de núcleos urbanos, onde seja integrado, onde não tiver um posto de saúde, uma escola, nós vamos criar junto com o conjunto habitacional, a escola, o posto de saúde, o que estiver faltando, transporte para que elas se movam ali do trabalho para casa. Nesse primeiro momento,
Eu acredito que talvez algumas pessoas tenham que ser removidas da sua área de origem, quer dizer, talvez a gente tenha que pegar a pessoa de um bairro e colocar essas famílias para morar numa vila de passagem no bairro seguinte, porque nós não vamos conseguir resolver dentro do mesmo bairro todas essas vilas de passagem que compõem o número de pessoas necessário para o atendimento. Então nós estamos estudando já de fazer uma linha de ônibus especial, quer dizer, se nós tirarmos uma pessoa ali de Boiçucanga e colocar essa pessoa em Maresias, nós estamos imaginando que vai ter uma linha de ônibus especial para que essas pessoas tenham a forma de se locomover, voltar para o Barra do Saí, provavelmente onde ela trabalha, e à noite voltar para Maresias ou voltar para Boiçucanga, como no exemplo que eu dei. Então, essa estruturação toda está sendo desenhada hoje. Pois não. Agora, o senhor deve estar pronto para enfrentar muita pressão, né? Até o Ivan estava sugerindo aqui essa abordagem, porque a gente viu o prefeito de São Sebastião disse que tentou e não conseguiu por causa dessa pressão. Aquela senhora que disse que estava preocupada com o saneamento básico das criancinhas da Barra do Saí. Eu me permito acreditar que os interesses, talvez não particulares dela, mas daquele grupo, não fossem exatamente isso. A gente sabe que tem muita gente que acha que pobre é muito bom para limpar a casa, mas não para morar perto. Então vai haver muita pressão, né? De grupos de interesse bastante fortes, privilegiados e com muita influência. Vocês estão prontos para enfrentar essa batalha? Megali, eu vou me permitir aqui fazer uma colocação mais pessoal. Em primeiro lugar, o Estado tem que estar preparado para enfrentar as pressões de onde elas venham para fazer os projetos adequados. Agora, a colocação é que eu solicito aqui que as pessoas coloquem um pouquinho a mão na consciência e vejam que esse modelo que existiu no Litoral Norte, ou que existe até hoje, que vai perdurar ainda por um longo tempo, como estou dizendo aqui, a gente não vai conseguir remover e fazer toda essa modificação num prazo curto de tempo, mas que essas pessoas enxerguem que não tem cabimento a pessoa ter uma casa de luxo na beira do mar, precisa dos seus funcionários e aceitar que essas pessoas vivam numa condição subhumana do outro lado da pista, por não ter nenhuma condição de competitividade com o poder aquisitivo dos mais abastados. Então, o que quer dizer isso? Quando você pega o litoral norte de São Paulo, você tem casas lá que custam 10, 20 mil reais por metro quadrado, ou coisas assim, tá certo? Qualquer terreno no litoral que seja mais próximo da praia, custa 1, 2, 3, 4, 5 milhões de reais. Então é evidente que essas pessoas mais humildes, esse litoral todo era povoado por pescadores, tá certo? Eram casas extremamente simples, pessoas extremamente simples, e esse poder aquisitivo, esse poderio econômico foi afastando essas pessoas da faixa de mar, tá certo? E essas pessoas foram morando cada vez mais longe, como é o fenômeno também na cidade de São Paulo. Se você pegar as regiões centrais de São Paulo, o preço é tão alto que as pessoas que são mais humildes não conseguem morar no centro se o Estado não tiver a mão forte e auxiliar nesse processo. Eu vou dar um exemplo para você. A Prefeitura de Paris tem algo em torno de 40% dos imóveis das regiões centrais da cidade de Paris são subsidiados, o aluguel é subsidiado para as pessoas poderem morar, porque é uma das cidades mais caras do mundo, e a prefeitura entende que você tem que trazer as pessoas para morar nas áreas centrais e não deixar só a especulação imobiliária. Então isso é um fenômeno mundial, não é um fenômeno brasileiro, mas o que eu quero dizer é que essas pessoas têm que pôr a mão na consciência e entender que nós sociedade, precisamos estender a mão para essas pessoas que trabalham como funcionário doméstico, como caseiro, como jardineiro, como piscineiro, como motorista. Essas pessoas são as pessoas que trabalham dentro da nossa casa. Não são pessoas estranhas e que, portanto, já seria errado demais ou muito radical você não estender a mão para uma pessoa que você não conhece. Agora, aquelas pessoas que trabalham dentro da nossa casa, nós não podemos deixar de ter compaixão com a vida dessas famílias. Então, você falou realmente de pressão, você falou aí de dificuldade, mas eu acho que nós estamos num momento que acho que a pandemia mostrou um pouco isso,
quer dizer que uns dependem dos outros, não adianta a gente achar que nós vamos ter o nosso núcleo aqui protegido dentro da nossa casa, porque nós temos recursos, temos meios financeiros para comprar tudo que a gente quiser, e que os outros é que se virem, que cuidam da sua vida, e nós não temos responsabilidade sobre isso. A sociedade tem responsabilidade sobre a vida dessas pessoas. E enquanto Estado, nós temos que zelar pelo interesse dessas pessoas também. Então, eu sinto muito, mas aqueles que não concordem com que a gente faça conjuntos habitacionais no litoral norte vão gritar, vão espernear, mas o Estado vai ter a mão forte e nós vamos fazer o que tiver que ser feito para tirar essas pessoas dessa situação subhumana que elas se encontram em muitas áreas do litoral norte, do litoral sul, da Grande São Paulo, onde nós pudermos resolver essas questões de forma integrada. Colaboração de toda a sociedade é muito bem-vinda. Nós estamos vendo também, eu não estou aqui generalizando essa análise que estou fazendo, mas nós vimos também nesses dias uma ampla solidariedade, inclusive de pessoas com muita condição financeira, que muitos cederam seus helicópteros para levar lá gêneros de primeira necessidade, remédios. Ou seja, eu acho que é tempo de cada um botar um pouquinho a cabeça no travesseiro e pensar um pouco nos outros e não em si mesmo, e a gente está vendo que existe também essa solidariedade. Então, da mesma forma que eu acredito que nós temos essa incumbência de fazer essa alteração, de fazer essa modificação, de enxergar a sociedade e as questões urbanísticas de uma forma nova, diferente, eu tenho certeza que 90%, 95% ou mais do que isso dessas pessoas que têm uma situação econômica privilegiada vão participar disso, vão nos ajudar, vão colaborar. A Secretaria, o Governo do Estado estará sempre com as portas abertas para discutir questões de projeto. Nós não estamos dizendo que nós vamos fazer uma coisa que nós somos os donos da verdade, não é isso, mas nós precisamos da colaboração de todos e não de ninguém puxando para trás, todo mundo olhando para frente e procurando resolver não só o problema pessoal dessas pessoas todas ali que tiveram as suas casas danificadas, mas um projeto que resolva o problema estrutural dessas famílias que moram em condições subhumanas no Brasil inteiro. Então, eu, sinceramente, Megali, eu acredito, pode ser que eu esteja equivocado, gostaria de não estar, mas eu acredito que a sociedade vai se juntar a nós nesse projeto de valorização humanitária para essas vilas e essas regiões com moradias subhumanas e muito inadequadas. Esperamos. Muito bem, assim a gente espera. Secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação de São Paulo, Marcelo Branco, secretário estadual. Eu agradeço demais a entrevista. Tínhamos muitas perguntas aqui, mas certamente a gente ainda vai manter contato, haverá outras oportunidades ainda para tratar desse assunto tão importante, ocupação em áreas de risco, déficit habitacional e como resolver essa questão. Secretário, obrigada pela entrevista, até uma próxima. Muito obrigado a vocês todos e aos ouvintes da Band.